do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou Maria, ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, como vos pedimos, para que nós, que pela anunciação do anjo viemos a saber o mistério de vossa encarnação, paixão e morte de cruz, cheguemos um dia à glória eterna dos céus, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimo irmão e irmã, hoje nos reunimos para meditar o sábado da 16ª semana do Tempo Comum e no dia de hoje, memória de São Joaquim e Santana. Por isso não seguimos com as leituras deste Tempo Comum, mas sim as leituras próprias desta grande memória na Igreja. Meditaremos brevemente o texto e entraremos em alguns aspectos da questão da vida familiar dos pais da Virgem Santíssima, que também refletem na vida de nossas famílias. Quero desejar também um feliz Dia dos Avós a todos os avós que me escutam, que Deus os abençoe neste dia dedicado a vocês e que possam ter esta inspiração em Santana e São Joaquim para serem os avós conforme a vontade de Deus, imitando o exemplo destes que, diante da corrupção já de seu tempo, foram exemplo e sustento de sua família e, por causa disso, foram dignos de serem os pais daquela que seria a mãe do Salvador. E também quero desejar uma boa festa à comunidade de Santana em Valinhos, que pude ajudar nestes últimos 3 anos na Semana Santa, em especial no Tríduo Pascal. Dito isso, entremos no texto de Eclesiástico. Vamos fazer o elogio dos homens famosos, nossos antepassados através das gerações. Estes são homens de misericórdia, seus gestos de bondade não serão esquecidos. Recordemos algo aqui. Não são gestos de bondade somente para com os outros. Estes são facilmente esquecidos. Porque passa uma geração, chega a outra, as pessoas vão para a eternidade, para a alegria ou a perdição eterna, e aqueles gestos ficaram para trás. Os gestos de bondade que não serão esquecidos são justamente os gestos de bondade para com Deus, por realizar a sua vontade e os seus desígnios de amor. Eles permanecem com seus descendentes, seus próprios netos são a sua melhor herança. A descendência deles mantém-se fiel às alianças, e graças a eles também os seus filhos. Sua descendência permanece para sempre, e sua glória jamais se apagará. Seus corpos serão sepultados na paz e seu nome dura através das gerações. Os povos proclamarão a sua sabedoria e a Assembleia vai celebrar o seu louvor. Que possamos ser assim todos nós, não somente aqueles que são chamados a ser avós, mas todos, tendo nos descendentes de sangue ou não, a melhor herança, por manifestarmos este ato de bondade, de realizar a vontade de Deus e de ensinar os seus caminhos. Mas temos nos empenhado nesta missão que o Senhor Deus confia a cada um de nós? Temos buscado ser fiéis em tudo aos seus ensinamentos e ensinar também aos outros este mesmo ensinamento
de fé que recebemos do Senhor Deus através dos nossos antepassados e através da nossa vida cristã? O Salmo 132, no seu refrão, nos diz: o Senhor vai dar-lhe o trono de seu pai, o rei Davi. E isso porque hoje celebramos justamente a festa dos avós do menino Jesus. E por fim, o Evangelho de Mateus, que nós escutamos ainda alguns dias atrás, a forma mais longa, e que se encerrava com o último versículo que hoje ouvimos. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vemos aqui mais uma bem-aventurança. Recordemos, as bem-aventuranças não são somente o do Sermão da Montanha. Aqui está mais uma. Felizes, bem-aventurados, sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Mas nós não vemos Jesus? Vemos. Jesus continua presente no seu corpo místico. Continua presente na sua esposa, a igreja. Está plenamente presente nos sacramentos, em especial da Eucaristia, na Santa Missa. Nos fala através da sua esposa, a igreja. Nos fala através daqueles que colocam em nossos caminhos para nos orientarem no caminho da fé e da salvação. Mas realmente, temos enxergado? Ou somente estes olhos da fé estão aí, mas como se não servissem para nada? Temos ouvido e ao ouvir colocado em prática? Ou são simplesmente ouvidos espirituais que estão tão tapados a ouvir a vontade de Deus e tão acostumados a escutar o nosso ego que não nos serve de nada? Recordemos, muitos, não somente profetas e justos, mas até mesmo justos, que pela sua fidelidade a Deus e não podendo conhecer o Evangelho, de alguma forma possam ter se salvado no mistério de Deus que nós não conhecemos, porque ali não chegou a fé cristã, não lhes foi anunciado, desejaram ter aquilo que nós temos, ver aquilo que nós vemos, ouvir aquilo que ouvimos, e não puderam. Mas e nós? O que fazemos de tudo isso que o Senhor nos dá? Realmente é causa de alegria? Transforma o nosso interior ao ponto de dar a alegria verdadeira a nossas vidas e corações? E o que mais devemos de ter presentes diante de nós? A festa de hoje nos remonta à tradição da igreja, porque, como bem vemos nos evangelhos, nos textos sagrados, não nos é dito nada sobre os avós de Jesus. A partir da da onde veio Maria, os pais da Virgem Santa. E então a tradição mais antiga nos fala justamente de Santana. Depois tomamos o conhecimento pela mesma tradição do nome de São Joaquim. E desde os primórdios da igreja essas festas são celebradas, recordando aqueles que foram os pais da mais perfeita criatura de Deus, aquela que foi preparada para ser a mãe do Salvador, aquela que foi escolhida. E o que vemos neles, que podemos e devemos de tirar para nosso ensinamento, para a nossa vida e para a nossa geração? Primeira coisa, a tradição nos diz que, depois de se casarem, viveram por muitos anos, segundo os que escrevem a tradição, em castidade. Não tinham relação com o outro. Se entregaram à oração a Deus. E um dia, repreendidos por um sacerdote, se retiraram no deserto em penitência para rezar e jejuar. E um anjo lhes teria anunciado que deveriam de voltar à sua vida conjugal, porque, mesmo sendo idosa, Ana deveria de conceber e dar à luz. E assim voltaram então
a vida conjugal depois deste acontecimento em suas vidas. E o que vemos desde já aqui? O que devemos de compreender aqui? Que eles não duvidaram das promessas de Deus. Jamais confiaram nessas promessas sempre. Buscaram ser fiéis a Deus. E por não desconfiarem de Deus, por não duvidarem da sua promessa, eles nunca colocaram empecilhos aos planos de Deus em sua vida. Porque somos velhos, porque não podemos, porque já não temos condições. Não. Se esta é a vontade do Senhor, então que se faça, como Maria depois vai realizar também. Faça-se em mim, realize-se em nossas vidas a sua santa vontade. E nisso devemos de colocar também um vislumbre de toda a história da salvação para compreendermos a linhagem de Jesus, brevemente, como veremos, em especial no Natal, a descendência de Jesus. Deus zelou para que o Messias viesse da descendência de Sete, sem mistura, com a descendência de Caim, sem mistura com aquela descendência que vivera a total corrupção, como bem sabemos. A corrupção da descendência de Caim cresceu muito sobre a terra. Então, é impressionante o que vemos, que na história do mundo, quando a perversão humana chega a um certo ponto, Deus intervém na história. Nós podemos ver que, durante o tempo de Noé, o único que restara na fidelidade a Deus fora Noé e sua família. E então, para purificar a terra, que chegara a este grau e cume de perversão, Deus mandou o dilúvio. Depois, continua a história. E temos Abraão e seu sobrinho Ló. Ló vai se separar de seu tio e vai, por fim, a um outro lugar. Aquelas cidades que foram destruídas, como bem sabemos, Sodoma e Gomorra. Mas, por causa da fidelidade de Ló, Deus disse: sai daí, porque essa cidade será destruída, porque estava completamente corrompida, Sodoma e Gomorra. Então, Deus salvou Ló e sua família. Depois, Deus envia Jonas para converter Nínive. Porém, Naum vai escrever seu livro 100 anos depois da profecia de Jonas. E com isso, nós vemos que Nínive fora destruída. Inicialmente, Nínive fizera movimento de conversão, penitência, jejum, porém depois voltou à perversão de seus pecados ao ponto que chegou mais uma vez ao ápice e foi destruída. E a mesma coisa vemos também com o Império Romano. Chegou ao ápice de sua depravação, chegou ao seu auge, e por causa disso também veio a sua queda. Então devemos de ver sempre que a revolução caminha para um certo apogeu. Tudo parece que vai sempre adiante, não tem ponto de retorno, mas afinal é como a onda no mar, chega a um nível que ela tem que se quebrar, que ela não continua, ela não tem força para seguir sempre subindo aquela onda, ela se quebra. Mas, quanto mais chega ao seu apogeu a revolução, mais rápido chega a sua destruição. A revolução, guiada pela depravação, pela perversão, ocasiona a sua destruição. Por isso, nós devemos, com ânimo sereno, olhar a história das famílias da Terra e pensar que Deus continua escrevendo a história da salvação através das nossas famílias. Assim como fez com São Joaquim e Santana. Nossas famílias, se permanecem, por mais que sejamos poucas, fiéis à aliança, à vontade de Deus, à vida de oração, à santidade, à fidelidade, isto tem muito peso. Basta olharmos também para Jó,
Foi o único homem, se nós olharmos segundo a história, fiel plenamente a Deus. E teve que enfrentar também, por causa da sua fidelidade, uma grande batalha contra o demônio. Então, uma pessoa fiel, uma família fiel, tem mais peso que o mundo inteiro corrompido. Poucas famílias que mantêm a aliança de Deus em pé são suficientes para que a obra da redenção continue no mundo. E nós temos, assim, permanecido fiéis à vontade do Senhor? Recordemos mais uma vez: Santana e São Joaquim, apesar dos desvios, das perversões de seu tempo, permaneceram fiéis ao Senhor e, por conta disso, foram honrados e receberam Maria como filha. Mas não foi uma vida fácil, como ainda meditaremos. Vejamos então que a obra da redenção deve de continuar através de nossas famílias. E não nos importemos se somos os únicos a servir a Deus dentro da nossa família. Porque por nossa causa, os nossos familiares podem se salvar, como prometeu o Senhor. Se eu e minha casa serviremos ao Senhor, então o Senhor salvará também a nossa casa, pela nossa fidelidade. Não nos preocupemos se o pecado pareça predominar no mundo e ao nosso entorno nos nossos dias, porque devemos de recordar que também ele vai chegar ao seu auge e terá sua queda, mais cedo ou mais tarde. O Senhor Deus sempre sairá vencedor. A santidade sempre sairá vencedora. E nós temos, então, permanecido fiéis ao Senhor. E devemos de recordar também que o dom da humanidade é assinalado do sacrifício do homem. Em tudo vemos o sacrifício dos homens e mulheres para que tenhamos grandiosas coisas na humanidade. O mesmo aconteceu com Joaquim e Ana. Foram fiéis a Deus, serviram à vontade do Senhor, se abriram à vontade divina, conceberam Maria quando velhos, porém, chegado o momento, segundo a tradição, tiveram que se privar de sua filha, de seu bem mais precioso, do bem precioso de ser família, para estar na alegria do Pai. Uma dor aceita por amor à vontade de Deus. Se aqui tantas famílias compreendessem um pouquinho mais, ou meditassem um pouquinho mais esse pequeno enfoque, em especial na perda de um filho ou de uma filha, talvez conseguiria compreender ou haver um pouquinho mais de aceitação em seu coração quando tal dor se aproxima, em especial quando se perde um filho, uma filha inocente, uma criança. E não digo aqui de forma trágica, porque uma coisa é algo provocado pelo homem, outra coisa é uma morte vinda também por uma. E mesmo assim, uma forma trágica também deve de ser compreendida nessa chave. Se Deus permitiu que a morte tocasse naquele momento, eu tinha que me desprender, como Joaquim e Ana, por amor à vontade de Deus, para compreender a sua vontade em minha vida. E assim, deixaram Maria no templo, com seus 5 anos de idade. E, muito provavelmente, não chegaram a conhecer seu neto. Devido à sua idade avançada, morreram provavelmente sozinhos. Não viram mais a Virgem Santa? Em sua família, talvez iam visitar, não sabemos. Mas não a tiveram mais em casa, porque ela estava no templo, a serviço do Senhor, como o profeta Samuel. Vemos a beleza do ser família, tão belo quanto a Sagrada Família de Nazaré. E o que Joaquim e Ana nos ensinam? Que devemos de aprender a ser em tudo fiéis ao Senhor.
mesmo quando tudo à nossa volta marque o contrário, nos mostre o contrário. Permanecemos fiéis e ensinemos a mesma fidelidade à nossa descendência. Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, que interceda por cada um de nós e nos ajude a cada vez mais vivermos esta total fidelidade ao seu Filho, vendo verdadeiramente o que Ele nos mostra, ouvindo realmente o que Ele nos fala, e assim vivendo em perfeita união com Ele, como Joaquim e Ana viveram em perfeita sintonia com a vontade do Pai. Também nós possamos viver em santidade, praticando as boas obras, e um dia mereçamos a glória dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, de todos os santos e anjos de Deus, desça sobre vós, vossas famílias e tudo o que vos pertence, a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um santo e abençoado dia a todos.